E eu vou contar sobre este caso que nós cuidamos de uma família toda e o que aconteceu. Estou aqui com a minha colinha, com as minhas datas. Bom, vamos lá. Esta família entrou em março de 2022 com visto de turista, como muitas famílias fazem. Eles entraram com visto de turista e antes de vencer o período que foi dado, que normalmente o visto de turista é dado para 6 meses, eles protocolaram direto um processo de EB2. Tá, vamos parar aí já para algumas explicações. Primeira coisa, o ideal sempre é que você não aplique um ajuste de status, que é o processo de Green Card direto, o I-485, direto do seu visto de turista. Por quê? Porque se você não tiver o seu I-140, que é a sua petição de emprego, aprovada, o que vai acontecer? O seu ajuste também vai cair e você não tem nem mais status, porque o seu visto de turista já expirou e nem presença autorizada para ficar no país. É por isso que a gente sempre faz um plano estratégico para que a pessoa entenda qual é o visto ideal, para que ela já venha com a possibilidade de ficar nos Estados Unidos, para que ela tenha autorização para trabalhar e assim por diante. Mas essa família não se consultou e acabou indo para uma consultoria que indicou que aplicasse direto do visto de turista para um processo de Green Card do EB2NW. Esse processo de EB2NW, ele passa por 2 fases. A primeira fase é o I-140, que é a sua petição de elegibilidade, onde eles vão avaliar se você tem aqueles critérios que a gente falou, bacharel, mais 5 anos, bacharel, mais mestrado ou os requisitos. Mas depois vem uma segunda parte, que é a da admissibilidade. A admissibilidade, eles vão, então, fazer a sua análise se você pode conquistar o seu Green Card. Quando que você não vai poder conquistar o seu Green Card? Quando você possui algum crime, quando você ficou aqui fora de status, violou de alguma forma o seu visto, quando você trabalhou sem autorização. E é por isso que você tem que saber todas essas questões para que você realmente veja se a melhor estratégia é ou não vir com um visto e ficar aqui, que, aliás, vir com uma intenção e tendo outra em mente já é uma fraude por si só. Então, quando você vem para cá com o visto de turista, mas você já sabe que você quer morar aqui, se os Estados Unidos sabem disso, se você aplica qualquer coisa antes do período de 90 dias, eles entendem que você cometeu uma fraude de intenção, porque você tem que vir de acordo com a sua intenção. Se sua intenção é turistar, visto de turista. Se a sua intenção é estudar, tem que ser o visto de estudante e não o turista para depois o estudante. É assim que a imigração opera, é assim que eles querem que você faça, que venha com a intenção e o visto correspondente à sua intenção. Perfeito? Bom, então essa família, nesta situação, entrou então com o I-140 juntamente com o I-485. Por que eles entraram com o I-140 junto com o I-485? Naturalmente, como eles não teriam mais status, porque o visto de turista acaba o status depois de 6 meses, 180 dias, eles então precisariam de outro status. Tem como fazer outro status? Tem. Você pode ir para outro tipo de visto, um F1, um O1, um L1 e tantos outros vistos que a gente tem como mudar de status. Porém, eles não fizeram isso. Então, como eles não mudaram status, eles não tinham mais status, eles protocolaram o ajuste de status, que é o I-485 de um processo de Green Card. Quando você protocola, então, o I-140 junto com o I-485, você está, então, com uma presença autorizada, porque o I-485, que é o ajuste de status, te dá essa presença autorizada enquanto o seu processo está sendo julgado aqui. Mas, como a gente disse, temos riscos quando a gente faz esse processo direto. Ok, então, essa família entrou com visto de turista. Essa família protocolou antes de vencer o visto de turista, até aí correto, o I-140 com o I-485 de um EB2NW. E o seu I-485 estava ali, então, dando essa permanência para eles autorizada. Só que o I-140 foi negado. É aqui que a gente encontra o primeiro problema. Quando o I-140 é negado, aí o seu I-485 correspondente também, em algum momento, ele vai ser negado, porque a sua petição inicial foi negada.
E o que aconteceu foi, esse I-485, que era o ajuste de status, ficou pendente. Enquanto estava pendente, mesmo com o I-140 negado, eles protocolaram um novo I-140. Nesse período, o I-140 foi, então, o segundo I-140 foi aprovado, e sendo aprovado, eles ficaram agora aguardando uma resposta da imigração com relação ao I-485 do primeiro processo. Porém, como eu falei, o I-140 ele fica atrelado ao I-485, e se o I-140 é negado, o I-485 também será negado. Então, o I-485 deles foi negado. E o primeiro, então, o I-485 sendo negado, eles nos procuraram para a gente fazer uma motion, que é uma apelação do I-485. Só que tanto o I-485 foi negado, quanto a motion foi negada. E aí que a gente entrou com um novo ajuste de status, um novo I-485 para a imigração, referente a este novo I-140 aprovado. Então, voltando aqui. Entrou como turista, aplicou enquanto tinha status para um outro EB2, junto o I-140, o I-485. Primeiro I-140 negado. Eles, então, agora aplicam um novo I-140, enquanto o primeiro I-485 está pendente. E o I-485 do primeiro caso é negado. E agora, então, eles protocolam um novo I-485. Nesse novo I-485, nós tivemos que fazer algumas defesas, assim como a própria motion, a gente colocou alguns fatos para a imigração considerar. A gente sempre trabalha com a verdade, sempre coloca dizendo para a imigração a situação real da pessoa, porém buscando algumas defesas e alternativas para que o processo ainda assim seja aprovado. Quais são algumas das defesas, então? A primeira é que, embora eles não tinham status, e a gente colocou aqui, eles tinham uma autorização de estadia por conta do I-485 que estava pendente. Tem interpretações diferentes com relação a isso. Tem oficiais que vão dizer, não importa se você estava com uma autorização pendente, porque você já teve o primeiro caso negado, então você deveria fazer qualquer outro processo via consular. E isso é péssimo para a pessoa. Porém, nós colocamos ali que essa pessoa tinha um processo pendente enquanto outro foi aprovado. E aí a gente vai para outro ponto. Bom, se a pessoa teve um segundo I-140 aprovado, então ela tem competência para um EB2. Por isso, nós colocamos e pontuamos para a imigração de que ela cometeu um erro ao negar o primeiro I-485, já havendo um outro I-140 aprovado. Ela cometeu um erro ao negar o primeiro I-140, afinal, essa pessoa era sim competente, tanto era competente que o segundo I-140 foi aprovado. Então, houve um erro na análise do primeiro I-140. E nós colocamos, então, uma exceção que existe na regra com relação a quando a culpa é de terceiro. E, nesse caso, havia tanto uma culpa de terceiro, que é a própria imigração julgando de uma forma errada, quanto havia a culpa também da própria consultoria, que não orientou com relação ao status e permitiu ainda um novo protocolo sem explicar todos os riscos. Então, a pessoa que contrata um serviço, e por isso a importância de contratar um serviço de um advogado e não de uma consultoria, ela está contratando porque ela está querendo que a pessoa tenha o real conhecimento daquele processo. Ela não contrata para ela fazer, para ela saber as regras. Ela contrata confiando que aquela empresa irá direcionar ela, conforme a lei, cumprir todos os aspectos que são pertinentes para que aquele processo aconteça e seja aprovado. Porque é isso que a gente procura. A gente quer que um processo seja aprovado, certo? Então, a gente colocou algumas coisas ali. E um outro ponto interessante que a lei permite a gente colocar é que, como existe a regra de que se você tiver menos de 180 dias sem presença autorizada, você consegue fazer um ajuste de status, a gente colocou ali algumas defesas para tentar demonstrar que esses 180 dias, eles não começaram a correr e a contar como presença ilegal pelo fato de que havia um I-485 pendente. E como havia um ajuste pendente,
ele não iria computar ali como presença não autorizada. E quando chega o momento do segundo protocolo, o período ali entre um e outro é menor do que 180 dias. E isso foi uma das defesas que a gente fez. Uma outra situação é que existe sim como você pedir para o oficial de imigração que ele utilize da discricionariedade dele, do poder que ele tem ali subjetivo de dar o ok para a pessoa, de dar a aprovação, mesmo diante de todas essas situações que são desfavoráveis para este imigrante. E isso a gente vai apresentar não de uma forma absoluta, porque não existe uma discricionariedade absoluta, o oficial não tem total liberdade para tudo, mas ele tem sim algum poder de discricionariedade, que é o que está dentro do manual, que está dentro ali de alguns dos capítulos do manual da USCIS, e a gente apresenta então até onde ele pode usar a discricionariedade e por que o nosso cliente merece o uso desse poder de discricionariedade para uma aprovação. Então, ali a gente coloca diversos documentos, diversas teses do porquê que a discricionariedade aqui é cabível para o caso dessa pessoa. E a estratégia em si do novo I-485, do novo ajuste de status, ela também serve para que a gente tenha mais uma oportunidade de demonstrar que aquela pessoa ela merece, então, a aprovação e ela é elegível e admissível. O que a gente tem que levar em consideração é que depois de toda essa apresentação, depois de toda essa defesa do I-485, do segundo I-485, ajuste de status, esse caso foi aprovado e assim toda a família teve a aprovação do seu green card. Porém, um primeiro I-485 foi negado, uma motion foi negado. Então não existe, obviamente, uma garantia de que o seu processo vai ser aprovado. Mas o que existe é você lutar com todas as suas forças, com todas as suas possibilidades legais, com todas as defesas que são cabíveis para tentar uma aprovação. E é isso que nem sempre as pessoas querem. As pessoas nem sempre elas estão dispostas a lutar até o fim. E o nosso escritório, ele é conhecido justamente por tentar, mesmo quando alguém está fora de status, mesmo quando já está numa situação negativa, porque o não a gente já tem. A negativa, a gente já tem. E agora, então, a família toda vai conseguir um green card. Isso é algo fácil de acontecer? Não, não é fácil. Isso é algo que exige aí uma defesa muito técnica, exige uma defesa que coloque todos os fatores, que considere todos os fatores, mas é algo possível. Tanto é possível que houve uma aprovação. Então, os casos de EB2NW que foram aprovados, cada um tem os seus detalhes específicos, cada caso tem a sua situação que você deve analisar para saber se realmente é um caso que tem chance e viabilidade de ganhar, mas esse é um dos casos que deu certo no segundo momento, que seria o segundo ajuste de status. Já tivemos outros casos em que a pessoa estava fora de status há 8 anos, há 6 anos, há 7 anos, há 3 anos. A gente já colocou alguns dos casos aqui para vocês acompanharem através dos testemunhos das pessoas, mas realmente não é algo simples e exige muito cuidado, muita questão técnica e são muitos os riscos associados. Hoje, um processo de EB2, quando ele é, e não só de EB2, qualquer processo que é negado, ele pode vir junto com uma cartinha, não só a cartinha de saída para você sair dos Estados Unidos, mas também com uma carta que é uma NTA, que é um Notice to Appear, que é uma intimação para você comparecer em corte. É o início da sua deportação e é isso que ninguém quer. Então, quando a gente apresenta para o nosso cliente, olha, tem este caminho viável, tem aquele caminho viável, a gente também coloca ali muita transparência e honestidade, quais são as possibilidades também e riscos de dar algo errado, de receber uma carta de deportação. Então, isso é algo que o seu advogado precisa deixar bem claro para você, para que você tome uma decisão consciente se você quer ou não avançar. Existem outras formas de você regularizar o seu status? Existe também. Essa foi uma das formas, que é a própria luta no mesmo EB2, com uma defesa ali técnica, colocando todas as possibilidades e todas as defesas que existem em favor do nosso cliente.
Vamos ver se a gente tem. Se você tem dúvidas, vai colocando no YouTube, no Instagram. Nós estamos aí olhando todas as dúvidas que de repente você tem sobre EB2NW, sobre como conseguir regularizar o seu status, sobre negativas. Deixa pra gente aqui a sua dúvida, que a gente vai tentando responder a todas elas. Na live passada a gente não conseguiu responder algumas pessoas, mas se você tem alguma dúvida, pode deixar aqui que a gente vai estar respondendo, ok? Se tiver alguma pergunta aí, você já vai me passando, tá? Então, dentro disso, se você tem um EB2 e ele está negado, nós iremos analisar não só um fator, mas diversos fatores. Nós precisamos analisar quantos processos você tem em curso, se houve um gap, um período sem nenhum protocolo de algo, se você tinha um advance parole ou não, se você tinha outro status, obviamente, por trás, isso vai ajudar e muito, e outros fatores também do porquê da negativa. Porque às vezes o EB2 ele não foi negado única e exclusivamente por conta de ter ficado fora de status. Às vezes ele é negado porque você trabalhou sem autorização, porque você tem uma empresa aberta, enfim, por diversos motivos. Cometeu alguma fraude, preencheu algo de uma forma equivocada ou inconsistente. O que a gente está vendo bastante também é que muitos processos estão sendo negados porque lá atrás, no seu DS, quando você estava entrando aqui como turista, você preencheu uma informação. E agora, por exemplo, para um EB2, para um EB3, você está preenchendo outra informação. Todas as informações que você dá para os Estados Unidos, todas as informações que você fornece, em algum momento elas podem ser confrontadas com uma informação agora presente do seu novo processo. Então, você precisa ter uma consistência, você precisa falar sempre com a verdade para que não tenha também uma negativa por isso, ok? Então, confirmando aqui, é possível você se regularizar mesmo estando fora de status? Sim. No nosso caso, a gente, embora estava fora de status, a gente fez uma defesa de que ele tinha uma presença autorizada por um ajuste pendente. E todas as outras defesas que a gente mencionou aqui. Todo mundo tem essa situação? Não. Tem outras pessoas que têm situações diferentes, que estão em outro tipo de situação, e aí elas precisam conversar com a gente vai verificar se tem alguma outra saída. Perfeito? Você tem alguma dúvida? Vai deixando aqui e a gente vai respondendo, tá? Uma pergunta que sempre me fazem. Doutora, eu estou com um EB2, eu já tive diversos casos protocolados, mas eu não protocolei o I-485. Eu só tenho o I-140 e não tenho outro status. Tenho que fazer? Não muito. Não neste caso. Não tentando pelo próprio EB2. Talvez você tenha uma outra alternativa. Quais são as outras alternativas? Se você, de repente, tem aí você foi vítima de um crime, você tem direito a um visto U. Se você foi vítima de um trabalho exploratório, de um tráfico humano, você tem direito a um visto T. Se você, de repente, tinha uma situação que estava fora do seu controle, que te fez ficar fora de status, mesmo tendo passado um bom tempo, mas que você consegue demonstrar com evidências para a imigração, a gente pode tentar lutar pelo seu caso. E se você tem parentes imediatos que também são cidadãos americanos ou possuem um green card, estão em busca da sua cidadania, tudo isso são coisas para a gente ir analisando e pensando se é ou não uma forma de se legalizar nos Estados Unidos. A verdade é que nem todo mundo trabalha com casos de pessoas fora de status, nem todo mundo entende todos os riscos e consequências também de tentar qualquer tipo de processo, porque a própria tentativa pode ser muitas vezes algo ruim. Então, eu tenho um caso de fraude da família e que a pessoa está com um asilo. Esse asilo, ele vai dar sempre uma data de audiência, de corte. Em algum momento ela será confrontada com este asilo e se ela não tiver outra saída, ela é obrigada a se retirar do país se esse asilo não tiver um fundamento forte. Então, para as pessoas que estão nesse tudo ou nada, ou seja, que vão ter que enfrentar corte em algum momento, a gente tem mais possibilidades no sentido de enfrentar riscos
do que para outras que não têm por que entrar em riscos maiores, já que elas estão ali, de alguma forma, sem uma corte próxima, sem uma deportação por vir. Então, cada caso é único, cada situação é única. E eu queria trazer esse caso aqui para vocês entenderem que não é porque você ficou fora de status que necessariamente não tem uma saída. Não é porque você ficou fora de status e teve um processo negado que necessariamente o seu processo como um todo de green card será negado. Cada vez vai ficando mais difícil, a cada negativa é mais difícil e tem mais. É importante dizer que em um momento, por exemplo, de uma cidadania, há uma nova análise. E nessa nova análise, eles podem sim olhar e falar assim, bom, aquele oficial entendeu dessa forma, aquele oficial aprovou o seu green card, mas eu entendo que não deveria ter sido aprovado. Eu entendo que você continuou cometendo uma fraude, eu entendo que você violou o seu status e pode sim ser revogado um green card em um momento posterior. Isso é possível? Sim. É o que queremos? Não. Mas muitas famílias, quando vêm falar comigo de situações assim, eu vou explicando as consequências, os riscos, as possibilidades. E aí, a família tem que decidir quanto ela quer lutar por aquilo e saber que o processo que deveria ser feito quando há um processo negado de I-140 é o retorno, quando você não tem status, para o seu país de origem e lá fazer o processo via consular. Este é o caminho correto. Esta sempre será a minha orientação. Mas nem todos estão aí para isso. Algumas famílias dizem, não importa, eu preciso tentar mais uma vez, eu não vou sair do país por causa disso, daquilo, e cada um tem o seu motivo. E então a gente vai avaliando as defesas possíveis e tem defesas, sim, legais que podem te defender e de repente chegar a uma aprovação, como foi a aprovação deste caso. Então essa pessoa, ela estava sem status desde 2022. E o primeiro processo, ele foi negado muito rapidamente, como alguns meses ele já foi negado. E ainda assim agora, ele foi aprovado e nós conquistamos esse green card. Bom, temos dúvidas aí? Comentários? Ok, temos muitas pessoas aí no YouTube assistindo, vendo. Então, para você que está sem status, não sabe o que fazer, não sabe se você tem alternativa, nós podemos aí olhar o seu cenário e, de repente, trazer uma solução que seja boa para você e sua família. Perfeito? Bom, falamos bastante aqui desse caso. Acho que agora já deu para entender um pouco do cenário, dos riscos, das possibilidades e consequências. E eu quero deixar aqui um recado para você. Se você depois tiver dúvidas sobre esse processo, como é feito, tudo mais, deixa aqui no nosso comentário que a gente vai entrar em contato contigo. Se você quer deixar uma mensagem ali no direct, também no nosso Instagram, nós entramos em contato contigo. E agora, eu quero encerrar este momento aqui dizendo que existem sim alternativas, mas você precisa estar apto a buscar ajuda. Existe sim possibilidades de legalização mesmo quando um processo está negado, mas você precisa falar com um advogado licenciado e entender todos os riscos, todas as possibilidades e aí sim fazer uma estratégia para o seu caso. Mas este caso, fora de status desde 2022, foi aprovado. Foi um prazer estar com você. Eu espero te ajudar no seu caso. Espero conquistar o seu green card. Eu estou aqui para qualquer dúvida que você tiver. Um abraço, gente. Tchau, tchau.